João capítulo 1, no versículo 17, Evangelho de João. Aquilo ali é João 17? Hã? Márcio, aquilo ali é João 1,17? É? Então por que você pôs? Senti só a falta domingo, não tinha ninguém para eu brigar, sobrou para os coitadinhos dos meninos aí. Eles não têm essa força para aguentar a pressão toda, tadinhos. Não aguenta não. Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 17. Ah, tá. Agora está lá. Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, a cultura do Sinai, e já falo do que se trata, tem sido um fator predominante no palco evangélico do mundo todo. Veja bem, do que fala Sinai? Sinai é o nome do monte na Arábia, aonde Deus descia, aonde a sarça ardeu, aonde Moisés subiu e recebeu os mandamentos, aonde Moisés subiu e morreu, aonde Paulo ficou por 3 anos também recebendo o Evangelho de Jesus. Esse monte é chamado de Sinai. Então Sinai é onde a lei de Deus foi dada. Lei é um conjunto de 618 mandamentos, conjunto de regras, de não faça, não faça, não faça, não faça, ou de faça, 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 faça. Então Sinai foi onde Moisés mostrou todos os seus esforços para receber a lei de Deus. Ele jejuou 40 dias e noite para então receber a lei de Deus. Então Sinai representa o quê? Lei, esforço, representa justiça própria. Todos nós sabemos que o povo de Deus, os hebreus no caso, saiu do Egito depois de 400 anos de escravidão e foi direto para onde? Sinai. Deus tirou o povo do Egito e levou eles para o Sinai, ao pé do Sinai. Mas até esse povo sair do Egito e chegar ao Sinai, eles cometeram todos os tipos de pecado. Por exemplo, diante do Mar Vermelho, quando eles se sentiram acuados vindo os carros de Faraó, eles bradaram e começaram a murmurar. Murmuração, pecado grave. O povo de Israel, depois das leis de Deus, morreram porque murmuraram. Murmurar é reclamar. Quando chegou diante do mar, eles começaram a murmurar. Não tinha acaso covas no Egito para que morrêssemos e fôssemos enterrados? O cara está pensando em cova. Quando faltou comida no meio do deserto, eles se lembraram, não tinha cebolas e pepinos no Egito. Irmão, quem é que pode ter saudade de cebola e pepino? Ama, que raça é essa? E aí o que Deus faz? Eles murmuram na beira do mar, em vez de Deus vingar e falar, vocês estão, eu vou matar vocês, ele abre o mar, ele mostra favor. Aí eles reclamam da comida, em vez de Deus mandar fogo, vocês murmurador, faz chover carne do céu. Eles reclamam do calor, em vez de Deus matar eles, faz uma nuvem proteger eles de dia e uma coluna e uma luz de noite para eles não sofrerem. Eles reclamam que as roupas estão se gastando, Deus faz as roupas das crianças e deles crescerem de acordo com o que as crianças iam crescendo. Quanto mais, é impressionante que do Egito ao Sinai, quanto mais eles pecavam, mais Deus transformava eles por amor, graça e misericórdia. Que coisa tremenda. Agora eles chegam ao pé do Sinai, depois de cometer tudo que é tipo de pecados, abominações, coisas terríveis, eles chegam
ao pé do Sinai. E vamos ver em Êxodo capítulo 19, o relato de como Deus está lidando com eles antes de dar as leis. Preste atenção que é muito importante você entender isso. Êxodo capítulo 19, ao terceiro mês da saída do povo de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, saíram e foram para o deserto. E o caminho deles era que eles pudessem ir até o monte. Então o mar se abre, as cordonizes caem do céu para eles comerem a carne, a água sai da rocha, etc. e outras coisas. Prossegue o texto. Verso 2: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de frente para o monte. Agora eles estão na frente do monte. Olha o que Deus fala para o povo de Israel. Próximo verso. Subiu, pois, Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim fala ao povo de Israel, anuncia ao povo de Israel. Olha o amor de Deus com aquele povo antes da lei. Prossegue. Vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e trouxe até a mim. Deus está falando, veja como eu sou um Deus bondoso. Prossegue o texto. Agora, pois, se diligentemente ouvi a minha voz e guarde os meus concertos, então sereis a minha propriedade peculiar. É uma escova de dente, só meu e de mais ninguém, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo, tudo isso aqui é seu porque eu dei a você, toda a terra é minha. Prossegue. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são minhas palavras que você deve falar ao povo de Israel. Presta atenção. Aonde é que Deus falou? Fala para o povo, não faça isso, não faça aquilo outro, ou faça isso ou faça aquilo outro. Você não encontrou. Primeiro Deus chega para o povo de Israel e mostra o que? Bondade, misericórdia, compaixão, e diz: eu fui bom, vou continuar sendo bom, eu fui misericordioso, vou continuar sendo misericordioso, continue assim e vocês sempre terão meu favor. Não foi isso que Deus disse ao povo de Israel? Agora o povo de Israel, eles viram para Deus e eles usam um termo que Deus não gosta. Esse termo é chamado de justiça própria, ou seja, tentar ajudar a Deus ou dar uma mãozinha para Deus, falar: Senhor, eu vou te ajudar nisso, Senhor, eu consigo fazer isso para ti. Olha o que eles falam no próximo verso. E veio, pois, Moisés, chamou os anciões, expôs ao povo diante deles as palavras do Senhor que Deus tinha dito. Deus vai ser bondoso, Deus vai ser misericordioso. Nem tinha mencionado a lei, você está entendendo? Deus vai ser isso, aquilo outro. Olha o que o povo fala para Moisés. Então todo o povo respondeu e disse: tudo que o Senhor falou, faremos. Essa palavra no original é: tudo que o Senhor disse, podemos fazer. Deus falou: como é que é? Podemos fazer? O que Deus queria ouvir desse povo? O povo está chegando para Deus e diz assim: não mostre bondade para nós só pela tua bondade, deixe-nos merecer isso. Irmãos, é um crime muito grande você querer ou esperar mostrar para Deus que você pode provar alguma coisa para Ele. Isso é chamado na Bíblia de justiça própria. E justiça própria é atrair sobre si um peso. Se você chegar diante de Deus com a abordagem errada, Deus vai te dar as bênçãos erradas. Eu citei sobre o jovem rico no culto de domingo. O jovem rico disse assim: o que eu posso fazer? Agora vejam, senhores, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Que conversa é essa do que eu posso fazer para entrar no céu? De onde você tirou esse negócio? O que eu posso fazer? Agora veja, Jesus chega para a mulher samaritana e ele expõe a mulher samaritana diante de seus próprios pecados. Mas ele não só expõe a vergonha. Jesus tece 2 elogios e revela o pecado dela. Dissestes bem, falastes a verdade. 2 elogios. E no meio dos 2 elogios,
ele diz o seguinte: tu tens 5 maridos, teve 5 maridos, e nenhum deles é seu marido. Cadê teu marido? Não tenho marido. Pois é, disseste bem, tu não é mulher de maridos. Agora Jesus não revela o pecado da mulher para envergonhá-la. Jesus revela o pecado da mulher apenas para ela dizer: ele sabe do meu pecado, como que ele vai me tratar agora? Que coisa fantástica é Jesus. Agora aquela mulher é exposta diante de Jesus, e ela diz assim: vejo que és profeta. Você sabe o que me impressiona sobre essa analogia da mulher samaritana? Que Jesus não disse para a mulher samaritana: vai nascer de novo. Jesus não disse para a mulher samaritana: tu vai para o inferno, que vergonha com o seu pecado. Ele não expõe a vergonha da mulher. Mas quando o religioso chegou diante de Jesus por nome Nicodemos, e olha a abordagem de Nicodemos: o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? De novo o termo comprar, fazer, esforço, justiça própria. Olha o que Jesus fala para Nicodemos. Primeiro que a Bíblia diz que ele vinha todos os dias de noite. Jesus já estava esgotado de ouvir os argumentos de Nicodemos. Todo dia mesmo, ladainha Nicodemos querendo agradar, querendo fazer alguma coisa. Jesus olhou para Nicodemos: tu tem que nascer de novo. Ele não mandou a mulher samaritana nascer de novo. Sabe, eu tenho estudado a Bíblia, eu sou honesto com vocês, que eu tenho ouvido pregadores, lido livros, filtrado aquilo que eu acho que é equilibrado, e estudando muito sobre o padrão de Deus de lidar com as pessoas. Você vê que para a mulher samaritana, ele expressa primeiro bondade, depois diz para ela o que ela tem que fazer para mudar. Para o religioso, ele expressa juízo. Você sabe que Deus tem 2 padrões para lidar. Primeiro, é como você se aproxima dele. Tu lembra das 2 orações? Primeiro do pecador, depois do cara cheio de justiça própria. Senhor, eu sou pecador, eu não mereço o teu amor e isso aqui. Também é uma maneira errada de você abordar Deus. Você tem que abordar da maneira correta. Você tem que chegar diante de Deus reconhecendo quem Ele é e aonde você está. Senhor, eu venho diante... A Bíblia diz que é entrar com confiança no trono da graça. Não é dizendo eu sou pecador, e assim não, você tem que entrar: Senhor, tu morreste por mim, então eu entro com confiança diante do trono da graça, eu sei que o Senhor ouve as minhas orações, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você entra com confiança, não é com medo, nem com condenação, e nem com superioridade de justiça própria. Percebe o que eu estou dizendo? Com confiança, é reconhecer quem Deus é. Diga amém. O nome disso é adoração. Sempre reconhecer quem Deus é em você. Ele é o seu Salvador, seu Redentor, seu Libertador, e você chega reconhecendo Ele. É assim que nós fazemos. Ok, aquela mulher, ela aborda Jesus dizendo: não sei o que fazer. Você sabe, ela esvazia do seu senso de justiça própria. O jovem rico faz o contrário. Ele se enche de razão, ele se enche da sua vontade, o que eu tenho que fazer. A maioria de nós abordamos a Deus assim: pastor, eu tenho que me preparar para isso, pastor, eu não tenho condição disso. Você está dizendo então que se eu tiver estudo, se eu tiver condição, eu mereço ser usado por Deus. Percebeu a cultura do Sinai? Nós não somos usados por Deus porque eu tenho estudo, porque eu tenho condições. Nós somos pela misericórdia. Todo mundo que aborda Deus com senso de justiça própria, Deus vai lhe dar um conjunto de regras. Meus queridos, Deus nunca quis dar a lei para o povo. Eles pediram a lei. Eles pediram: deixe-nos merecer, nos dê algo para merecer. Eles estavam constrangidos com tanto amor e eles queriam ajudar. E o que Deus faz? Não é da minha vontade. E eu quero provar para você que antes do Sinai, Deus já tinha um padrão para lidar com o povo dele. E o padrão é Abraão. Como que o povo hebreu nasceu? Através de Abraão. Como que viveu Abraão? Vamos ver. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8.
Vamos entender quem é o pai do povo hebreu: Abraão. E Deus nunca deu um conjunto de regras e leis para Abraão. Diz assim, ó, pela fé. Como que é, gente? É pela lei ou pela fé? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Peraí, cadê a lei para Abraão obedecer? Ele obedeceu sem lei. Esse é o padrão de Deus para a igreja da graça, para a igreja cristã. Que ele seja tão maduro de ter a voz de Deus no seu coração, não um conjunto de regras. Diz assim, pela fé, Abraão, não é pela lei, é pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde. Esse é o estilo de vida da graça. Agora vamos até o verso 10, prossegue. Porque pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia. Era dele, mas ele não tinha recebido ainda. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Prossegue, porque esperava, percebeu? Percebeu o que é um estilo de vida cristã? Quem está entendendo o que eu estou pregando? Agora você percebe que o povo de Israel, eles tinham que praticar a lei para ser salvos? Não. Esse é o engano do povo de Israel. Eles pediram a lei, mas não era o padrão de Deus. O padrão de Deus é esse de Abraão: viver pela fé, viver dependendo sempre de Deus. O padrão de Deus está em Êxodo 19. Eu vou ser bondoso com vocês, eu vou ser maravilhoso com vocês, eu sou um pai compassivo. Mas eles não queriam só que Deus fosse bondoso, eles queriam um conjunto de reino e súdito, regras, leis. Se vocês querem leis, se vocês querem viver da lei, tem que praticar toda ela, senão morre. Porque o critério de Deus é elevadíssimo. Você não consegue suprir as demandas da lei. Ela é inesgotável. Inesgotável. E você fala, agora eu vou orar muito. Sempre vem alguém com um padrão mais elevado que o seu, e você sempre vai ficando para trás. Agora eu vou ler muito. E o que devemos fazer? Mas nós não devemos fazer porque queremos agradar, porque queremos mostrar. Nós devemos fazer pela graça, pela misericórdia. É a lei do Espírito, não a lei da carne. E é esse estilo de vida que nós queremos ensinar. Vida no Espírito. Porque a vida da carne, todo mundo que está na lei não consegue vencer o pecado. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque a força do pecado é a lei. Por favor, põe Romanos capítulo 6, versículo 1. Algumas pessoas dizem que se nós pregarmos a graça, as pessoas vão ficar licenciosas e vão pecar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Romanos 6, versículo 1, diz o seguinte: que diremos, pois? Permanecermos no pecado para que a graça superabunde? Qual é a resposta? Prossegue o próximo verso. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vamos viver nele? Você percebeu que a graça não é a força do pecado. A força do pecado é a lei. Só vive em pecado quem ainda está cheio de justiça própria, quem ainda está debaixo da condenação. Então a condenação é tão pesada sobre ele que faz ele ficar recaindo. Ele não tem fé na misericórdia, não tem fé no amor, ele não consegue superar o pecado. É o contrário, gente. A lei que faz a pessoa pecar, não a graça. A graça, ela triunfa sobre o pecado. Veja que o texto diz que quem está na graça não vive em pecado. Você percebeu? Quanto mais você dá lei para as pessoas, mais você contribui para o pecado delas. É simples. A lei, ela aponta para o pecado, ela ressalta o pecado. Diga para uma pessoa, vou construir, eu já citei isso aqui várias vezes, mas vale de novo. Construi um prédio cheio de espelho,
lindo e coloque assim: proibido jogar pedra. O que vai acontecer depois? A força do pecado é a lei. Chega lá a Fleira e diz assim: meninas, vocês vão ler a Bíblia toda, só é proibido ler Cantares. Eu nem preciso dizer qual livro que elas vão ler. Porque o pecado, ele ressalta a sua desobediência. A lei, ela sobrepõe a sua desobediência. Eu não preciso dar regras para adultos, eu preciso dar regras para crianças. A lei é tutor. A Bíblia diz que a lei é tutor. Quem precisa de tutor é quem? Criança. O crente, quando ele é maduro, você não precisa ficar dizendo para ele o que ele deve, o que ele não deve fazer. Ele tem uma vida no Espírito. Quando tu tem que ficar cuidando da vida de crente, é porque ele ainda precisa de tutor, ele ainda está na lei. Mas aquele que cresceu em graça, ele tem maturidade. Ninguém proíbe ele de nada, mas ele sabe lá no espírito dele que aquilo não pode, que aquilo não deve, que aquilo não é de Deus. Isso é vida na graça. Graça, gente, é um estilo de vida. É uma palavra que só existe em uma religião do universo, só em Cristo. Como texto base, lei foi dada por Moisés, graça veio. A graça é uma pessoa. Agora veja Tiago, capítulo 2, versículo 23. Abraão foi aceito por Deus como? Porque ele praticou e cumpriu alguma lei? Agora veja que o padrão de Deus é Abraão. Ele é chamado de pai de todos, pai na fé. Se Abraão é o padrão do viver pela fé, olha o que diz a Bíblia: e cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Não está dizendo que Abraão cumpriu a lei, está dizendo que ele creu. Esse é o padrão. O padrão não é Sinai, o padrão é Abraão. Diga amém. Abraão foi justificado pela fé. Não foi daí que veio a doutrina da reforma protestante. Romanos capítulo 1, versículo 17, por favor. Lutero leu esse texto e fez a reforma. Porque até então, durante 1000 anos, a igreja cobrava indulgência. A igreja tinha que pagar para ser salvo. E era justificação por obras. Mas Lutero estudou isso, que é chamado de graça. Romanos 1 e 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo vive da lei. O justo vive da lei, da fé. Qual é o padrão de Deus então? A lei? O padrão de Deus é que eu ensine a você tudo sobre os 10 mandamentos? Responda para mim. O padrão de Deus é que você saiba na Bíblia tudo que é proibido e tudo que não é proibido? O padrão de Deus é que eu chegue aqui e enche você de encargos e condenações, dizendo que você vai para o inferno? Ou o padrão de Deus é que você amadureça e não precisa mais de um tutor, e que você passe a viver da graça, de vida no Espírito, de sede e fome do Espírito Santo, que a voz de Deus possa estar no seu coração? Você sabe que estudando o padrão de Deus na Bíblia, eu falei, eu não tenho uma igreja crescida. Ainda eu tenho uma igreja que precisa de tutor. Porque é um lugar onde as pessoas vivem de recaídas, de pecados e mais pecados. É um lugar onde estamos vivendo na justiça própria, vivendo de condenação, vivendo da lei, em que o pecado ainda domina. Por isso que a lei de Moisés é chamada de ministério da condenação, é chamada de lei do pecado, porque a lei realça o pecado. Quem está comigo, diga amém. Amém. Que coisa tremenda é a Bíblia, não é? Deus quer que você viva pela fé, confiando nele,
crendo nele. E esse é o estilo de vida que nós chamamos na graça. Porém eu lhe digo que Deus mudou de montanha. No Velho Testamento, Deus morava no Sinai. Mas Deus não mora mais no Sinai. Mas muitos de nós ainda moramos no Sinai. Estamos ao pé do Sinai. Vivemos de condenação, vivendo de justiça própria. Deixa eu te dizer uma coisa muito clara aqui, honesta. Deus não está chateado com você. Deus não pode se chatear com uma pessoa que ele não tem expectativa. E sabe qual é a expectativa de Deus com você? Sabe qual é? Nenhuma. Deus não pode se frustrar com você. Ele nunca gerou expectativa por você. A ideia de Deus é que é no Espírito, é que é por Jesus Cristo, nunca pelo seu esforço. Porque Deus sabe que se for pelo seu esforço, você vai cair. Então Deus não pode gerar expectativa à natureza humana, a natureza caída. Então é sempre por Jesus. Paulo disse, não que sejamos capazes de nós. E olha que para Paulo foi difícil entender isso. O homem falava 5 idiomas, tinha dupla nacionalidade. O homem era inteligentíssimo. O homem era um crânio. Mas demorou para ele entender que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Nunca de nós, sempre de Deus. Agora veja bem. O primeiro milagre de Moisés, você lembra qual que foi? Quem lembra? Moisés transformou a água em sangue. Resultou em morte. No primeiro milagre de Jesus, quem lembra qual que foi? Ele transformou a água em vinho, resultando em alegria. Quando a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Quando o Espírito Santo desceu, 3.000 se converteram. O pecado é a lei da morte. Tudo na lei gera morte. Quem tocou no monte, morreu. Lá na montanha do Sinai, o fogo fumegava, e eles viam fogo, ele era externo. Lá na montanha do Sião, o fogo fumegava, mas era dentro das pessoas. A lei veio no Sinai, o Espírito Santo desceu em Sião. Por isso que a graça é chamada de lei do Espírito, não da carne, não escrita, não de homens, mas do Espírito. Viver no Espírito é ter o fogo ardendo dentro de você. Não na montanha, mas dentro de você. Aleluia. Porém Deus mudou de montanha. Ele não está mais no Sinai. Ele está em Sião. A lei veio no Sinai. O Espírito Santo veio em Sião. Deus não habita no Sinai. Olha para mim. Se nós lermos os Salmos, Davi é um cara na velha aliança que entendeu a graça. Olha, o Saulzão não entendeu a graça e morreu por tentar agradar, justiça própria. Davi descansou-se na graça. Ele disse, prefiro cair na mão de Deus, que é misericordioso. E eu te pergunto, Deus foi misericordioso com Davi? Sim, Deus foi misericordioso com Davi. Nós temos uma cultura, e que nós vamos adotar aqui na igreja. Sabe como vamos lidar com o pecado dos irmãos aqui na igreja? Querido, se você não consegue vencer o adultério, se você não consegue vencer a mentira, se você não consegue vencer o pecado, não é na graça que você está. Você está debaixo da lei. Porque é a lei que traz essa condenação para você. A lei realça o pecado.
quanto mais lei tiver, mais desobediência tem. Quanto mais regra tem, mais quebrar regra existe. Você não está na graça, você está na lei, porque a força do pecado é a lei, não a graça. Você entende o que eu estou dizendo? E sabe como vamos lidar com o pecado das pessoas? Mostrando para ela quem ela é em Cristo. Como um pai lida com o filho: filho, você tem Jesus, o Espírito Santo está em você, tu é mais que vencedor, tu pode vencer. Não é do tipo: irmão, o diabo vai comer seu fígado. Você aumenta a condenação da pessoa. Você vai sentar no colo do capeta. Não era o Borghetti que falava isso, né? Você vai para o inferno, Jesus está voltando e você vai ficar a praga. A pessoa sai de lá sabendo que ela vai ficar, sabendo que Jesus está voltando, sabendo que ela vai para o inferno. E aí tem duas situações nessa. Alguns até se arrependem e mudam, mas na maioria das vezes aumenta o juízo, aumenta a condenação e ela se entrega de vez para os paraguaios. Mas quando você revela a pessoa, aonde ela está, quem ela é, quem morreu por ela, porque a graça revela a Cristo, a lei e o pecado. Quando você revela que o Espírito Santo está nela, e que ela não pode se condenar, que ela deve se arrepender, que ela deve chorar, mas que a partir de hoje o Espírito Santo é a força que vai lhe ajudar a vencer, ela começa a entender quem ela é. Você não está mostrando a condenação, você está mostrando a posição dela, quem ela é em Cristo. Você sabe que isso dá certo na educação dos nossos filhos. Eu não sei se alguns já fizeram isso com seus filhos. Uma criança tão inteligente igual você, um menino tão bonito. Quem já teve essa experiência? Isso funciona. Quando você faz o efeito inverso, olha para você, você é tão lindo. A mamãe ou o papai tem tanto orgulho de você. Você revela a identidade e não envergonha. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse é o efeito do Pai do céu. Esse é o padrão de Jesus para o tipo de gente que quer vencer o pecado. Porque tem dois tipos. Aquele que não quer vencer, que está na lei, não se sente bem no nosso meio. Aquele que quer vencer, é com esse tipo de gente que Jesus sempre apresentava bondade, amor e misericórdia. Com aquele que se enchia de justiça própria, hipócrita, escondendo seus pecados, Jesus aumentava o jugo dela. Vende tudo que tem e me segue. Vai nascer de novo. Isso, aquilo, outro. Jesus só fazia aumentar o jugo, para diminuir a justiça própria. Aquele que era pecador e reconhecia seus pecados, mas que não conseguia vencer, Jesus sempre apresentava como a solução, como a transformação. Eu sou o que te sara, eu sou o que te cura. Eu vou te ajudar, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Eu percebi que Deus não tolera religioso. Eu percebi que Deus não tolera justiça própria. Ele tem dois padrões para lidar na Bíblia: com o religioso moralista e com aquele que quer vencer. Por isso que na história do filho pródigo, o foco é o que está no mundo sofrendo, e não o que está em casa perdido, porque o que está em casa também não está salvo. Percebe o que eu estou dizendo? O que está em casa tem uma visão errada de Deus. E veja, a pior coisa que tem é ter uma visão distorcida de Deus. Só o diabo sai ganhando quando você não tem a ideia que Deus é amoroso e bondoso com você. Então Satanás quer que você imagine que Deus pode a qualquer hora fazer um fogo cair da sua bola. Olha, sabe esse negócio aí? É um câncer, é porque você fez aquilo. Então Deus vai te matar. Só o diabo sai com isso. E veja, condenação, gente, mata. Mata. As pessoas estão ficando doentes de tanta culpa, de tanta condenação. E nós precisamos entender isso.
Então Davi é um bom exemplo a ser citado, tanto de pecado quanto de arrependimento. Ok, gente? Mas vamos lá, o Davi entendeu. E Davi sintetizou o que nós chamamos de lei do Espírito ou lei de Sião. A lei do Sinai é a regra, a lei de Sião é a lei da graça, é a lei do Espírito. E Davi escreveu uma série de textos falando sobre o plano de Deus de sempre o seu povo viver sobre Sião. Por exemplo, Salmo 132, eu vou lendo aqui, o Márcio vai colocando mesmo que atrasado, diz assim, esse eu quero que coloque porque, uau, Márcio, tu tá bem, hoje tu tá de parabéns, Márcio. Diz assim, porque o Senhor elegeu a Sião. Ora, mas não era no Sinai que ele morava? Mas o plano sempre foi Sião, porque o Senhor elegeu Sião e desejou para a sua morada. Quer dizer que Deus sim habitou no Sinai. A Bíblia diz que o Sinai era um lugar de trevas, escuridão e relâmpago, mas o Sião era lugar onde habita anjos, bênçãos, onde habita a graça. Uau! E continua o texto, dizendo, porque este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei, meu repouso para sempre. Não é o Sinai, é Sião. Aonde o Espírito Santo desceu, em qual monte? Monte Sião. Prossegue. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pães os seus necessitados. Aqueles que vivem em Sião têm essa bênção. Não é os que vivem na lei, é os que vivem na graça. Prossegue o texto. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos se alegrarão. Prossegue. Acabou? Pronto. Temos mais um texto sobre a promessa de Deus, sobre aqueles que estão debaixo da bênção de Sião. Salmo 87, versículo 2. Diz assim, o Senhor ama as portas de Sião, mais que todas as habitações de Jacó. O plano de Deus foi o que ele deu para Abraão, viver no Espírito, viver da fé. Êxodo 19, antes de Deus dar a lei, ele expressou bondade. Eu quero amar vocês, eu quero fazer vocês se alegrar. E ele falou, Moisés, diga ao povo que eu vou sempre dar bondade a eles. Mas o povo disse, Senhor, nós queremos merecer. Tudo que o Senhor mandar, podemos fazer. Então o que nós podemos fazer para ajudar? Deus falou, como é que é? Podem merecer. Então tá, vocês querem me ajudar? Então vocês não querem a lei do Espírito? Então vocês não querem minha voz no interior? Não, nós queremos um conjunto de regras. Pois bem, então lá vai o conjunto de regras. Moisés, diga ao povo que quem se aproximar da montanha morre. Quando a lei desceu, já morreu 3.000. Podia cumprir? Não era bom para cumprir? Por isso que ouvimos um texto tão importante na Bíblia. Quem tentar salvar a sua vida, perdê-la. Graça é depositar-se em Deus toda a sua fé. Senhor, eu não posso nada sem ti. Como Deus ama ouvir esse discurso. Como Deus ama ouvir, Senhor, eu vou subir ali para pregar. Senhor, eu não tenho, olha, por mais que eu tenha um esboço pronto, eu preciso da tua misericórdia. Como Deus ama isso. Senhor, eu sou líder de uma célula. Por mais que a minha célula tenha bastante pessoas, eu preciso da graça. Os que frutificam é os que têm o espírito de Abraão, os que sempre dependem de Deus. Enquanto você depender da sua oratória, porque tu tem uma capacidade melhor que o outro, você vai se afundar. Salmo 78, versículo 68. Diz assim, pode ir colocando, Márcio, mesmo já deixa pronto. Diz assim, escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião,
que ele sempre amava. Uau! Não era o Sinai, nunca foi o Sinai, sempre foi o Sião. Nunca foi a lei, sempre foi pelo Espírito. Leia lá, antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. O plano de Deus para nós sempre foi o estilo de vida que Abraão viveu. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. O justo vive da fé. Tudo que não vem de fé é pecado. Sabe o que me assusta na igreja hoje? É que a salvação é pela graça, mas para ter um carro tem que dar uma oferta de sacrifício. Agora veja você, a salvação é um negócio complexo. Eu recebo pela graça, mas para receber uma casa eu tenho que pagar o preço. Sinai, que desgraça é essa, irmão? Mas que demônio é esse? Olha, tu quer um carro de Deus, dê uma oferta, pague o preço. Ora, Deus quer te dar um carro? Deus pode te dar um carro? Claro que pode, mas será que realmente existe? Veja, a salvação é pela graça, mas para ficar rico tem que pagar o preço. Ah, que coisa ridícula! Tecnicamente falando, qual é mais fácil para Deus? Tudo é fácil para Deus. A graça ou o carro? Mas o carro eu tenho que pagar o preço. Para ser salvo, não, Deus já deu. Mas para receber um carro eu tenho que dar um dinheirinho ali. Me economiza, querido. Eu acredito que tudo que Deus nos dá é pela graça. Diga glória a Deus. Se Deus me der um carro, Ele quis me expressar bondade. Pastor, então eu oferto e colho? Obviamente, isso é uma lei desde a graça. Mas não que você esteja comprando algo de Deus, é porque existe uma lei natural da semeadura. Não porque Deus é obrigado a fazer algo por você. Não é assustador como a igreja hoje fica transitando entre graça e lei? Quando convém, estamos na lei. Quando convém, estamos na graça. E você vai lá no livro do Apocalipse e o Senhor diz: eu queria que tu fosse quente ou frio, mas porque tu é morno, vou vomitar-te. Você sabe que o quente eu sempre entendi. Ser quente é orar, é jejuar, é ter vida no Espírito. Isso eu entendi. Mas a parte que Jesus diz, queria que tu fosse frio, isso eu não entendo. Ele diz, queria que você fosse quente ou frio. O quente eu entendo, e o frio? Você sabe que o contexto é dois estilos de vida: viver no Espírito e viver na carne, que é a lei. Não pode ter mistura. Ou você depende totalmente de Deus, ou você depende das suas obras, sua justiça própria, da lei, do seu esforço. Não dá para transitar entre as duas coisas. Ou é quente, ou é frio. O quente é o Espírito, o frio é a carne. Não dá para ser morno. Não dá para horas que convém a gente dar lei para o povo, horas que convém a gente dar graça. Não tem bênção de Deus nisso. Quem quer vida no Espírito? Quem quer viver na graça? Veja Salmos 9, versículo 11. Diz assim, sobre o Monte Sião: cantai louvores ao Senhor, que habita onde? Não é no Sinai? Olha para mim, meu povo, não é no Sinai? Mas aonde o povo de Israel se encontrou com Deus? No Sião ou em Sinai? No Sinai. Aonde a igreja se encontrou com Deus? No Sião ou em Sinai? Quando a igreja foi inaugurada? No Sião, quando o Espírito Santo desceu. E ele diz: anunciai entre os povos os seus feitos. Você sabe quem é que está cantando isso? Davi. Esse homem tinha revelação. E ele continua dizendo, por exemplo, Salmos 2, versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o monte. Veja que o rei está com letra maiúscula. Quem é aquele rei? Jesus. Aleluia. Aonde Jesus é ungido? No Espírito. No monte Sião.
E prossegue. Salmo 125, versículo 1. Esse é um dos textos mais conhecidos sobre o Monte Sião. E ele tem uma revelação nele profunda. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Veja você o seguinte: é o Monte Sião que não se abala, não o Monte Sinai. Diz o termo, no Sinai, nós temos um fogo distante, que dá para ser notado e visto de longe. No Sião, nós temos um fogo dentro, é dentro de você. Por favor, veja esse texto aqui de Hebreus capítulo 12, do versículo 18. Diz assim: por que não chegastes ao monte palpável? Agora o Senhor vai fazer a transição para você, igreja, do Sinai para Sião. Ele está dizendo para a igreja, Hebreus é o texto para nós: vocês não chegaram ao monte palpável, aceso em fogo, esse é o Sinai, e a escuridão, e as trevas e a tempestade, esse é o registro do Sinai. E ele continua, pode ir, ele continua, ele deve continuar. Próximo verso. Mas chegastes ao monte Sião. Olha o que o escritor está dizendo: você não está mais no Sinai, no fogo palpável de trevas, escuridões, raios e trovões. Você chegou ao Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Não tem anjos no Sinai, tem anjos no Sião. E prossegue o texto. Tem mais texto, Márcio? A Universal, tem duas igrejas. A Universal Assembleia. Faltou a quadrangular de Apocalipse, né? Essas igrejas vocês não querem? A Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aonde que o crente é aperfeiçoado? Nas regras, no Sinai, no esforço próprio, ou o crente é aperfeiçoado na graça, ou o crente é aperfeiçoado no Sião, aonde habita a bênção, aonde tem anjos, aonde já não há mais condenação, aonde já não há mais juízo, aonde você tem o Espírito Santo lhe governando. É no Sião que o Espírito Santo desceu, é no Sião que recebemos a graça, é no Sião que recebemos misericórdia, não no Sinai. Aleluia! Irmão, você quer que eu plante bananeira? Eu vou plantar aqui. Obrigado, Toninho. Obrigado, foi bom essa palma aí. Alegre o pregador. Agora veja, foi no Sinai que nasceu as leis de Israel. Ali, oficialmente, Israel passa a ser reconhecido oficialmente como nação que tem júris, que tem um conjunto de regras, mandamentos e leis no Sinai. Porém, no Sião nasceu a igreja. O Espírito Santo foi derramado em qual monte? Então o Sião representa vida no Espírito, viver pela fé, andar sem condenação, andar crescido, sem tutor, viver em Deus e andar em santidade. No Sião, você entende Êxodo 19 antes da lei. Deus não está bravo com você. O povo murmurou, Delma, o povo reclamou, o povo pecou, e olha o que Deus fala para eles: eu serei bondoso. No Sinai, Deus disse: visitarei o pecado dos pais aos filhos até a 3ª geração. A alma que pecar, essa morrerá. Você acha que o padrão de Deus é esse juízo? Nunca foi. Mas Deus não pode mentir. Se Deus põe um conjunto de regras e leis, Ele vai ter que manter a sua palavra.
Agora você entendeu a lei? Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. O padrão de Deus sempre foi misericórdia. O padrão de Deus sempre foi bondade. Irmãos, honestamente, posso abrir meu coração? Jean, vem aqui para parecer que está terminando. Eu tive muita dificuldade de ver Deus assim. E sabe por quê? Porque eu demorei a entender que todos nós temos o Pai Deus como espelho do Pai terreno. Todo mundo transfere para Deus a visão que você tem de paz na terra. Eu demorei muito ver Deus dessa maneira. Posso abrir meu coração para você? Eu estava em casa. Eu sempre fui muito duro, não, disciplinador. É uma característica. Sou muito exigente, muito. Eu chego de viagem, minha casa tem que estar limpa, meu cachorro banho tomado, o carro limpo, a casa cheirosa. Eu sou insuportável. Minha esposa já está bem treinada, meus filhos também. As coisas comigo, ixi. E aí isso me faz ser dramático. Eu sou dramático. Eu faço um drama. Menino, se o avião balança é um drama. Dá uma dorzinha aqui, eu corro no hospital. Rapaz, que é essa que coisa? Eu vou lá, o plano de saúde sofre comigo. Mas um dia eu estava em casa e estava escrito assim no YouTube: testemunho de Joyce Meyer. Nunca tive curiosidade de ouvir. E fui ouvir. Irmão, me peguei em lágrimas na metade do testemunho. Falei, gente. E ela mesma fala que ela tinha uma dificuldade de entender Deus. Falei, gente, eu estou tendo uma visão distorcida de Deus. Sempre eu estou querendo agradar o Senhor, falando, Senhor, se eu não fizer isso, eu vou magoar. E eu repeti assim, Senhor, o Senhor vai se alegrar muito comigo. Que oração ridícula. E aí agora eu ouço o Espírito dizendo, eu já me alegro com você. Nada que você fizer vai fazer eu me entristecer mais ou me alegrar mais. Para com essa besteira. Você está querendo, isso é justiça própria. Então você acha que se você orar eu vou te amar. Se você não orar eu não vou te amar. Nós oramos, irmãos, porque temos paixão por Deus. Não porque queremos alcançar alguma coisa. Não porque se eu tiver espiritual, então agora Deus é obrigado a me usar. A vida no Espírito, ela muda a nossa visão, a nossa perspectiva de Deus. Quantos de nós precisamos conhecer Deus como Ele é? Quem pode dizer Deus é bom? O tempo todo. Deus é bom. Quem pode dizer mais alto? Eu descobri que o diabo não quer que você saiba disso. Satanás não quer que você veja Deus dessa maneira. Veja bem a história do leproso. Isso aqui vai movimentar a sua estrutura agora molecular. Se prepara que você vai balançar com você. Veja que Jesus se encontra com o leproso. E o leproso diz assim para Jesus, diferente do jovem rico. O jovem rico devia abordar Jesus: se quiseres eu posso ser salvo. Mas o jovem rico não disse se quiseres, ele disse o que eu tenho que fazer. A mesma abordagem de Nicodemos, o que eu tenho que fazer. O leproso diz, se quiserdes pode tornar-me limpo. Agora sabe o que me assusta, pastor Samuel? Que o leproso não disse se puderdes. Ele disse se quiserdes. Sabe o que significa? Ele não tinha dúvida do poder de Jesus. Ele tinha dúvida do amor e da bondade de Jesus. Ele tinha dúvida da vontade de Jesus. Ele disse se quiseres. E sabe por que ele disse isso? Porque na lei, se o leproso tocasse no puro, tornava impuro o puro. Na graça, o puro, Jesus, tocou no impuro e purificou o impuro. A graça cura.
Jesus respondeu o que para o leproso? A lepra era o símbolo do pecado da lei. Quando Miriam pecou, ficou leprosa. Só ficava leproso no Velho Testamento os que cometiam pecados graves. Quando o leproso disse, se quiserdes, o que Jesus disse para ele, sem pensar duas vezes e rápido: quero, seja limpo. Satanás não quer que você saiba que Deus quer. Então normalmente você chega para Jesus doente e fala, se for da vontade de Deus. Isso é ridículo. Ninguém aqui duvida do poder de Deus, amém? Mas a maioria de nós duvidamos da sua bondade, duvidamos da sua vontade. Pois nessa noite o Senhor está dizendo, eu quero lhe curar, eu quero lhe sarar, eu quero lhe transformar, eu quero salvar a sua casa, eu quero salvar a sua vida. Satanás não quer que você saiba, mas ele está dizendo, eu quero lhe perdoar. Satanás não quer que você creia na vontade de Deus, que você creia na bondade de Deus, mas ele está dizendo, eu sempre quero. Sabe, você tem que ter fé no poder de Deus e na bondade de Deus. Não é só no poder, mas também na bondade. Salmo 116, versículo 12 e 13. Para você entender o que eu estou falando. Qual é, irmãos, eu concluo aqui, que ainda hoje eu tenho uma reunião lá em Pinhais. Qual é a maneira mais certa de um cristão adorar e agradecer a Deus? Olha para mim. Porque o que nós fazemos, Delma? Eu não vou para o culto hoje para buscar nada. Eu não vou para o culto hoje para pedir nada. Eu vou para o culto hoje para dar. Não é isso que falamos? Só que olha o que o Espírito Santo tem me mostrado. E quando eu me refiro ao Espírito Santo, irmãos, obviamente lendo livros, ouvindo pregadores e estudando, e a Bíblia. Davi disse que a única maneira que um crente pode agradar a Deus e agradecê-lo é dessa. Diz Davi, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. A pergunta de Davi, o que eu posso dar a Deus pelo que Ele me dá? A religiosidade hoje diz, vai para o culto e não peça nada, não queira nada, não receba nada, apenas dê. Davi já está perguntando, o que darei ao Senhor? Olha a resposta de Davi, prossegue. Tomarei, diga comigo, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Deixe-me te explicar, a única maneira de você agradecer a Deus pelo que Ele lhe dá, é pegando cada vez mais dEle. Não pense que você pode dar algo a Deus. Você só pode receber. E sabe por quê? Sabe, toda vez que você vem disposto a tomar algo de Deus, é adoração. E deixe-me te explicar por quê. Veja Lucas 22, versículo 27. Um princípio que Jesus ensinou. Jesus está dizendo que só pode servir quem é maior. Maior é o que serve. Um Deus que tem tudo, Ele não pode receber nada como gratidão. Então Ele só pode dar. E a maneira de você ser grato é tomar. Por isso nessa noite receba a sua cura. Por isso nessa noite receba seu milagre. Por isso nessa noite receba a salvação da sua família. E você não estará sendo interesseiro, não. Você estará dizendo, Senhor, Tu dá porque Tu é maior que eu. Tu dá porque Tu é poderoso. Tu dá porque Tu é tremendo. Tu dá porque Tu é Deus. Tu dá e eu não posso te dar nada. Então o que eu posso dar? Nada, Senhor, eu recebo. Eu recebo Tua graça, eu recebo Tua misericórdia, eu recebo Tua cura, eu recebo Teu amor. É a única coisa que eu posso fazer, é tomar, é tomar, é tomar sempre de Deus. Receba de Deus nessa noite, receba de Deus nessa noite, receba hoje, receba amanhã, receba depois, não se constranja, receba sempre, receba, sempre pegue um pouco mais, sempre receba mais de Deus. Olha o que Jesus está falando, quem é o maior? Quando você vem na ânsia
de querer dar. Não, eu não vim para receber, eu vim para dar. Sabe qual a mensagem que você está passando? Senhor, eu posso lhe dar. Isso é Sinai, é justiça própria. Olha o que Jesus fala: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Então quem é o maior? É quem serve. Como Deus é o maioral de todos, só tem uma maneira que Davi disse de você receber, de você agradecer, de você adorar: é receber sempre mais. E você sabe que Marta e Maria, as duas tiveram um entendimento errado sobre isso. Por que Jesus aceitou Maria e rejeitou o conceito de Marta? Politicamente falando, Marta estava certa. Ora, Marta disse a Maria: pare de incomodar o mestre, ele está cansado, deixe o homem dormir. Maria não, Maria ficou ao pé e sugou. Vai descansar nada, ela ficou tomando. Sabe por que Jesus rejeitou o conceito de Marta? Não Marta, mas o conceito de Marta aceitou Maria? Porque das duas, quem tratou Jesus como Deus foi Maria. Ela não viu Jesus cansado, ela não viu Jesus esgotado. Ela tomou um pouco mais. Ela tomou um pouco mais. Ela glorificou Jesus. Ela não glorificou o seu cansaço. Aquela mulher que tocou em Jesus, ela tomou dele, ela extraiu dele. Quando você fala: Senhor, eu estou aqui hoje, eu preciso de ti. Sabe, essa palavra é poderosa. Por isso que Deus não rejeita uma lágrima. Por isso que Deus não consegue dizer não a uma fé sincera. Quando você vem no culto disposto a sempre receber mais de Deus, seja cura, seja milagre, seja salvação, você está dizendo: Deus é grande, Deus é poderoso. Tome um pouco mais, receba um pouco mais. O que darei ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? Não vou pedir nada para Deus. Não é assim que se faz. O que darei ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? Senhor, eu recebo do Senhor. Eu recebo do Senhor. Eu recebo, Senhor. Eu vim aqui nessa. Antigamente cantava no culto da Juzinha. Está tendo ainda o circo de oração? O culto de oração? É. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn. Hoài chờ người đứng bên hiên ngang, từng nghe mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mát, kề tắm cát ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Lang thang không bên đời, một ngày mưa sông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, rồi sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói,
một sắc chiêm bao mệt không say bằng câu đưa tình từng giọt nước mắt hối ven phải chờ người đứng bên hiên ngang hương em bay hồn tang ngát tan mê man vào chốn này em như mây vừa trôi mất thêm tấm cơn ta vẫn còn đây trong nhân gian nhìn ai thấu mong sao duyên mình không cần mang theo bao điều lưu luyến. Aí todos sabem. Eu vim buscar uma benção, Jesus tem benção para dar. Aí surge-se um conceito: que música errada, veio buscar bênção. Mas o salmista disse que quando você vem para buscar de Deus algo, seja seu poder, seja sua presença, seja uma cura, seja o milagre da família, seja a salvação, é a maneira de você agradecê-lo. Porque maior é o que serve. Só pode lhe dar algo um Deus soberano. Davi disse: o que darei ao Senhor, eu tomarei, eu buscarei, eu invocarei. Aleluia. Então quando você vier a um culto, não se constrange em receber, não se constrange em pedir. Não pense você: Senhor, eu vim aqui só para te adorar. A maneira de você adorar é dizer: Senhor, eu tomo, eu recebo, porque maior é o que serve. Maior é o que serve. Quem é o maior? É Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Fique em pé no seu lugar.